Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco um escrito de João Rois de Castelo Branco, a cantiga Sua Partindo-se, que integra o volume 2 do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, um texto poético profundo. Já sabem que neste caso, os sussurros só virão depois da leitura integral do texto para não prejudicar a sua compreensão. Antes de começar, como sempre, gostaria de vos convidar para, caso ainda não tenham feito, subscreverem o canal e partilharem os nossos sussurros para que estes possam chegar a mais pessoas. Cantiga Sua, Partindo-se. Senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Eis-nos nestes sussurros, pronto uma composição poética que remonta à segunda metade do século XV. Este é um exemplo de poesia palaciana, reunida pelo poeta português Garcia Rezende no seu Cancioneiro Geral, que reuniu imensas produções poéticas da época. Para começar a análise desse escrito, é importante recuarmos no tempo e percebermos que, nesta altura, a poesia estava associada à música, que constituía um acompanhamento. Aliás, na época trovadoresca, as produções poéticas mais relevantes eram as cantigas líricas, de amor e de amigo, e as satíricas, de escárnio e de maldizer. Textos poéticos recitados e acompanhados por música e danças, daí que tenham a nomenclatura de cantigas, já que eram produzidas para serem cantadas. Explicados estes aspectos, passemos agora à análise desse texto, começando, como sempre, pela sua estrutura externa, ou seja, os seus aspectos formais, os quais conseguimos observar externamente. Estamos, portanto, perante um poema de 13 versos, e de relembrar que o verso é cada uma das linhas do poema e que a estrofe é o conjunto de versos separados entre si por um espaço em branco. Para além disso, cada estrofe tem uma nomenclatura diferente, tendo em conta o número de versos que possui. Neste texto, cada um dos versos tem 7 sílabas métricas, sendo por isso também chamado redondilha maior, de utilização muito frequente na altura. De recordar que a contagem das sílabas métricas é feita de acordo com o modo como estas são pronunciadas, dando-se por vezes a junção de vogais no fim e no início de palavras diferentes, para além de não se contabilizar a última sílaba quando esta é átona, para não ser acentuada. Exemplifiquemos, pois, com o primeiro verso desta composição. Se, nho, ra, par, tem, tão, tris, tes. 7 sílabas métricas, não se contabilizando a última por esta ser átona. Para além disto, neste poema temos uma primeira estrofe constituída por 4 versos, designada por isso de quadra, e uma segunda estrofe de 9 versos, daí que tenha a nomenclatura de nona. No que diz respeito à rima, na quadra estamos perante o sistema rimático, representado por letras do alfabeto, no qual se repete a mesma letra sempre que estamos perante uma mesma rima, e este sistema rimático é o AB-AB, isto é, de rima cruzada, na qual tristes rima com vistes e bem rima com ninguém. Já na segunda estrofe, a nona, temos o esquema rimático CD-CC, DAB-AB, com rimas diversas, das quais dou alguns exemplos. Rima emparelhada, ou seja, versos que rimam aos pares, em CC, quando chorosos rima com desejosos, ou interpolada, que apresenta versos que rimam, mas que entre eles têm outros, em DD, quando partida rima com vida. Por fim, voltamos a ter a rima cruzada que já havíamos visto na quadra, com a qual se iniciou o texto. Analisados estes aspectos, passemos agora à estrutura interna do texto, debruçando-nos sobre as ideias e as mensagens que aqui nos são transmitidas, assim como sobre todos os aspectos que contribuem para tal. Desta forma, e começando já pelo título do poema, Cantiga Sua Partindo-se, este oferece-nos 2 informações, uma relativamente à sua forma, ao referir que se trata de uma cantiga,
e outra relativamente à sua estrutura interna, dando-nos a saber que se trata de uma composição que falará de uma partida, de uma despedida. De notar que aqui a utilização do verbo partir, através do gerúndio partindo e do pronome se, remete não só para esta partida, como para o partir do seu coração, ou seja, para o sofrimento que esta lhe está a causar. O poema inicia-se com a apóstrofe Senhora, mostrando-nos que ele se dirige à sua amada e remetendo-nos para as características das cantigas de amor, dado que revela a voz de um homem que expressa o seu sofrimento amoroso, tratando a amada por Senhora. Nestas cantigas surge um amor idealizado e impossível, havendo uma relação de vassalagem do homem para com a sua Senhora. No entanto, com outra apóstrofe que temos no poema, Meu Bem, presente no final do segundo verso, através da qual ele se volta a dirigir à amada, ficamos aqui a pensar que há uma relação mais próxima dos amantes. Por outro lado, o tema da partida leva-nos a pensar também nas cantigas de amigo, que falavam da partida do namorado. No entanto, aqui a voz lírica não é feminina, mas sim masculina. Assim, nesta primeira quadra, o eu lírico dá-nos a conhecer o desgosto que sente com a ideia da partida e o seu sofrimento por ter de se separar da sua amada. E são estes sentimentos que vão ser transmitidos ao longo de toda esta cantiga e reforçados de diferentes formas através de variados recursos expressivos. Veja-se, pois, por exemplo, como se repete o advérbio tão na primeira estrofe e na seguinte, sempre associado a sentimentos de tristeza, tão tristes, tão saudosos, tão doentes, enfatizando assim toda a dor do eu lírico causada pela separação. De notar também aqui, se especificarmos mais, e dado que o eu lírico designa a parte, os olhos, pelo tudo, ele, estamos perante o que chamamos de sinédico. E são estes olhos que vão assumir destaque em todo o texto para mostrar o homem e toda a sua tristeza. Aliás, também nesta primeira quadra verificamos a repetição do adjetivo tristes, repetição esta que se vai prolongar na segunda estrofe. E toda essa tristeza é-nos transmitida também por uma hipérbole, o recurso que pretende o exagero para reforçar este sentimento de dor, quando o eu lírico diz que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Para além disso, na segunda estrofe, somos confrontados com outros adjetivos que amplificam a dor e o sofrimento do eu lírico, sempre associados aos olhos. Saudosos, doentes, cansados, chorosos, revelando-se aqui uma gradação deste sofrimento que se vai intensificando e culminar na hipérbole da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida, exagerando-se aqui de tal forma este sofrimento que o apaixonado deseja e prefere a morte a ter que viver sem a sua amada. A contribuir para revelar toda esta dor e este sofrimento, temos ainda a anáfora, isto é, a repetição do advérbio tão, no início do 5º e 6º e 7º versos, que salienta ainda mais o desgosto amoroso sentido. Ainda nesta parte da cantiga, podemos destacar uma aliteração, isto é, a repetição intencional de um som, neste caso do som S, em tristes, saudosos, doentes, cansados, chorosos, com a intenção de nos remeter para o próprio choro, saído dos olhos aqui referidos e causado por tanta dor, de tal forma que o sujeito poético já não espera bem nenhum da vida, como nos confessa nos versos, partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem. Por fim, verificamos a repetição dos últimos 2 versos da quadra, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém, no final desta cantiga, o que confere a este poema uma estrutura circular, ou seja, este volta, no final, a retomar a ideia que já havíamos visto anteriormente, para nos revelar que o sujeito poético está condenado a sofrer e a viver com esta saudade extremamente dolorosa por estar longe da amada. Eis-nos aqui perante um poema lindíssimo, que apesar de pequeno, nos revela como tanto pode ser dito e como tantos recursos expressivos estão ao serviço das emoções que se pretendem transmitir. A dor, a saudade, mas sobretudo um grande amor. O poema é este que tem um ritmo próprio, alcançado pela sonoridade das palavras e pela forma como estas estão organizadas. Falemos um pouco do autor desta cantiga, João Rois de Castelo Branco, um nobre poeta palaciano que viveu na segunda metade do século XV, cuja vida e obras estão envoltas em mistério e do qual se desconhecem ao certo as datas de nascimento e falecimento. Felizmente, as suas composições poéticas ficaram eternizadas no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, uma joia da literatura portuguesa, cujo compilador, nascido em Évora em 1460 e falecido na mesma cidade
Em 3 de fevereiro de 1536, foi poeta, músico, cronista, desenhador e arquiteto. É importante percebermos que neste seu cancioneiro temos uma rica coletânea poética, que agrega à produção de poetas portugueses e castelhanos, dos quais podemos encontrar novas formas poéticas como vilancetes, cantigas, esparsas, trovas e até o famoso soneto, trazido de Itália por Sá de Miranda. Com estes textos, ficamos a conhecer a mentalidade e os costumes da corte dos séculos XV e XVI e a poesia palaciana, assim como os seus diversos géneros, temas e as tradições literárias. Espero que tenham gostado mais este momento e que eu mesmo vos inspire. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Despeço-me, prometendo voltar na próxima quarta-feira para mais um momento de partilha. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.